Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista político e editor-chefe do jornal Folha de Alagoas, João Mozinho. Temos como convidado o defensor público e doutor em Direito Constitucional, Otoniel Pinheiro. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e professor da Universidade Federal de Alagoas, desembargador Tutimés Ayran. Seja bem-vindo ao programa Ponte, desembargador. Olá a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa bancada cercada de ilustres provocadores, né? Para que a gente possa fazer aquilo que o bom jornalismo sempre faz, né? Um bom debate. E é para isso que a gente está aqui, desembargador, para fazer o bom jornalismo. O senhor até pouco tempo comandou o Poder Judiciário aqui de Alagoas como presidente do Tribunal de Justiça. Qual foi a maior dificuldade, o maior desafio que o senhor enfrentou e o principal legado que acredita ter deixado? Olha, eu acho que o maior desafio que qualquer gestor tem é tentar realizar um programa de trabalho, um projeto, num curto espaço de 2 anos, né? Porque você precisa trabalhar muito, né, para encurtar o tempo, né? Porque um mandato curto, né, a máquina administrativa ela é muito pesada, ela é muito burocrática, ela é muito burocrática. Você, para tirar ela do canto, dá um trabalho enorme. Então, o desafio foi trabalhar muito para, em face do tempo reduzido, poder realizar o que foi, enfim, realizado. E nós fizemos muito. E qual legado o senhor acha, principal legado que o senhor deixou nessa passagem como presidente do Tribunal de Justiça? Olha, eu acho que eu deixei um poder, eu acho que o meu maior legado foi deixar um poder socialmente mais respeitado. Não era? Não, era. Quando eu digo socialmente mais respeitado, socialmente mais querido, não é? Socialmente mais próximo das pessoas, não é? Sobretudo das pessoas do povo, né? Um poder com mais agilidade, com mais criatividade, né? Um poder mais aberto, um poder capaz de mais democrático de abraçar as pessoas, um poder mais democrático, um poder, enfim, mais humano. Falando nessa questão, desembargador Tutimés, sobre um poder mais humano, uma coisa que me chama a atenção foi uma ação que o senhor promoveu com aquelas pessoas que estavam ao redor da Praça Deodoro, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Você levou para dentro do poder para discutir a situação delas. Isso foi, acho que foi um marco. Moradores de rua, né? Isso. Os habitantes de rua, os praticantes das religiões afrodescendentes, enfim, todos aqueles que, de algum modo, se sentem ou se sentiam desprotegidos, desamparados, né? Então, eu tentei usar do poder para ouvi-los, né? Mas não foi uma oitiva qualquer, formal, daquelas que a gente escuta por um ouvido e sai por outro. Foi uma oitiva destinada a fazer com que tivesse alguma consequência, né? Esse projeto de humanização existe e tem continuidade? Tem. Então, quais foram as consequências? Importantes, alguns marcos institucionais importantes, né? Nós criamos 2 programas, o Caravana pela Liberdade Religiosa, né? Onde a gente está muito atento a perseguições sobre religiosos, praticantes dessas religiões de matriz afrodescendente, e nós criamos uma vara específica, a 14ª vara, salvo engano, só voltada para conflitos que envolvam as populações ditas vulneráveis, não é? E aí criança, negro, índio, quilombola, LGBTQIA+, né? Enfim, esses religiosos, né? Eu acho que é um marco. Junto disso veio também a criação de uma delegacia de polícia que vai ser responsável pelos inquéritos que alimentam o trabalho dessa vara. E agora nós estamos planejando a criação também de um batalhão de polícia, o nome que se dê, né? Também para fazer o socorro a essas populações de imediato, né? Então, eu acho que a gente usou bem do poder e continua usando bem do poder, porque
o presidente Clever nos dá plenas condições de continuidade do projeto. A gente está falando de humanização do Poder Judiciário, desembargador, e aí eu queria ouvir o nosso convidado, o defensor público Otoniel Pinheiro. Essa humanização, queria ouvir os dois, na verdade, passo para o Otoniel, essa humanização passa também, sobretudo, pelo ingresso na magistratura, a forma de ingresso na magistratura, que hoje a gente sabe, é um concurso, né? Um concurso difícil, inclusive, mas que o conhecimento jurídico é um dos elementos, né, para você exercer um cargo da magistratura. E eu acho que faltam outros elementos, como, por exemplo, a história de vida da pessoa, né, a formação dele, porque são pessoas que vão decidir a vida, né, de outras pessoas. Como é que você vê isso, Otoniel? Seja bem-vindo ao programa Ponte. Saudações a todos da bancada, é um prazer imenso estar aqui participando com vocês, né? O legado deixado pelo desembargador Tutymés à frente do Tribunal de Justiça é um legado histórico muito importante em defesa das minorias sociais da população vulnerável, né? Fazendo um recorte histórico da formação do Estado moderno, lá nos primórdios, né, da Revolução Francesa. O Poder Judiciário, ele nasce que meio apartado, distante da sociedade, né? Numa época de igualdade material, em que se via um judiciário muito atrelado ao positivismo, os juízes muito atrelados à questão do positivismo jurídico. E isso foi mudando, principalmente na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, com o chamado neoconstitucionalismo, que permitiu ao judiciário tratar mais princípios constitucionais, e aqui no Brasil, após a Constituição de 1988. Que esse neoconstitucionalismo fez com que o judiciário ele passasse a ter um processo mais ativo, mais perto da população. Então, quando o desembargador Tutymés ele vem dar essa aproximação do Poder Judiciário a populações mais vulneráveis, é uma construção histórica importante, principalmente para um estado como o estado de Alagoas. Então, quando a gente vê essa questão, Cícero e caro telespectador, do ingresso da magistratura, é muito importante que o ingresso na magistratura ele tenha mais uma atenção. É claro que nós não podemos desprezar o conhecimento jurídico, claro, mais uma atenção à formação histórica do povo brasileiro, para que o magistrado ele passe a ser sensível a essas causas, principalmente as causas dos mais vulneráveis, principalmente as causas da população mais pobre. É verdade, inclusive, desembargador, a gente às vezes percebe que, por exemplo, não tira o mérito da pessoa, claro, o cara foi lá, fez a prova, tem muito conhecimento jurídico, mas por vezes é o primeiro emprego que o cara está exercendo, né? Às vezes o cara nunca trabalhou na vida, vai ser juiz de direito, vai ter que decidir a vida das pessoas. Como o senhor vê essa questão? É uma questão absolutamente importante, né? Porque eu digo sempre, aliás, eu digo isso lá na UFAL para meus alunos, que se for para pegar o caso real, fazer uma leitura do texto legal, né? Tirar a leitura do texto legal e aplicar no caso real, numa operação silogística, formal, não precisava de juiz. Não precisava de juiz. Tem uma fórmula matemática. Bastava um simples computador, um computador razoável, você botava na memória dele os textos legais, dava o caso, ele dava a solução, não é? Enfim, num tempo muito mais curto, com um dispêndio muito menor. Só que esse raciocínio, e eu brinco muito, eu dou até construo essa metáfora na sala de aula, esse raciocínio, ele é enganador, né? É a mesma coisa que dizer assim, ó, Maria Clara e Marília, que são minhas filhas, elas são bonitas. Muito bem, eu sou o pai de Maria Clara e Marília. Conclusão, se elas são bonitas e eu sou o pai, eu sou bonito também. Pode até ser verdadeiro. No caso não é, mas não necessariamente, entende? Então, o raciocínio de aplicação da lei no caso concreto, ele muitas vezes produz ilusões. E as ilusões, elas precisam ser combatidas. E ela só é combatida com o olhar sensível do homem, que faz a diferença em relação ao computador. O que é que o computador, por mais potente que ele seja, não tem,
e que o homem tem, portanto, não pode ser substituído. É a sensibilidade, né? De ver o mundo sob um determinado olhar, né? O olhar da empatia, né? Se colocar no lugar do outro antes de decidir, né? Então, esse é um desafio quando você fala dos jovens que ingressam na magistratura. São quase sempre muito jovens, pessoas que não tiveram ainda uma grande experiência de vida, né? Pessoas que puderam se dedicar 4, 5 anos a estudar ininterruptamente para passar no concurso público, o fizeram se desconectou, o fizeram do mundo por real. mérito absoluto, mas que podem ter se desconectado, como você diz, do mundo real. Então é preciso uma reinserção nesse mundo, mostrando, né, para que as pessoas possam aliar o conhecimento à emoção, né? Desembargador, Se não for assim, o juiz vai ser um computador. E aí juiz computador não serve, irmão. Não serve porque não resolve absolutamente nada. Desembargador, falando dessa vida real, o senhor disse que quem faz a diferença são os homens, né? E a gente tem visto, né, principalmente nessa questão da pandemia, o aumento da violência contra mulheres e meninas. E a gente tem visto que o Tribunal de Justiça, principalmente o senhor, tem trabalhado muito no projeto desse combate à violência. Como é que se está dando na prática essa realização? Nós estamos inteiramente envolvidos no combate dessa violência, porque essa violência em especial, ela e a violência contra as crianças, e violência sobretudo de caráter sexual, elas são medonhas, né? Porque elas são muito covardes. Elas são praticadas exatamente no espaço onde deveria existir, não é? Harmonia, carinho, felicidade, proteção, né? E é praticado exatamente por quem tinha os maiores algozes de proteger, né? É quem deve. Então quem deveria estar protegendo, se dá no espaço doméstico, como diz o doutor Miranda, é a dor do silêncio, né? Então, é por isso que nós estamos num esforço muito grande para encorajar essas pessoas a denunciar, né? E facilitar esse atendimento, né? E aí criamos a Casa da Mulher Lagoanda, que está funcionando ali na Praça Sinibu, está funcionando muito bem. Nós estamos vencendo, lá tem como se fosse um espaço onde tudo que pode ser colocado à disposição da mulher está sendo colocado, né? Nós temos o juizado, temos uma delegacia, né? Temos uma casa de passagem, onde a mulher pode ficar hospedada alguns dias, não é? Mas permita-me, de forma mais ou menos imediata. Desembargador, o judiciário que protege não é o mesmo que, por vezes, facilita essas agressões? Digo isso porque a gente vê inúmeros casos desses agressores serem reincidentes e terem conseguido, apesar de ter praticado coisas graves, terem conseguido judicialmente estar livre, estar na rua. É que o judiciário ele tem trabalhado muito e tem aplicado muita medida protetiva e às vezes muitas prisões. Mas o judiciário ele também se comove com a situação real das pessoas. Eu vou lhe contar uma história. Eu estava no exercício da presidência, era um sábado à tarde. E a minha assessoria disse, olha, tem uma senhora aí que está aparentemente muito aflita e está precisando muito conversar com o senhor. Digo, manda entrar. Sentei na mesa e fiquei esperando ela entrar. Quando ela adentrou, eu percebi tratar-se, evidentemente, de uma pessoa do povo, uma pessoa comum. E aí tentei ser o máximo acolhedor e afetuoso. Sente-se. O que é que há? Ela disse assim, eu vim aqui para pedir o senhor para tirar o meu marido da cadeia. E aquilo ali já, né, acendeu uma luz, né? E aí eu disse, por que é que seu marido está na cadeia? Não, porque ele foi acusado de bater em mim. Mas é injusto. E aí eu me lembro que eu peguei na mão dela e olhei assim profundamente para ela e disse assim, eu sei que você está mentindo, não é? Mas eu respeito muito a sua mentira. Então a gente se depara muito com situações como essa e a gente tem que entender essas situações. Por quê? Porque por duas razões básicas. Primeiro, quando você prende o cidadão, muitas vezes você está tirando o pão de cada dia da boca, porque ele é quem trabalha, ele é quem sustenta a família. Segundo,
vem a culpa da mulher em relação aos filhos. Não é? O que ela vai dizer para o filho que ama o pai, violento ou não, né? Por que é que ela pôs o pai na cadeia, né? Então, aí cabe ao Estado, né, desembargador, justo. dar uma solução para que essa mulher não se submeta a esse tipo de violência. Exato. Então, o que é que eu acho que tem que ser feito? O encorajamento, o empoderamento da mulher está sendo feito e muito bem feito. Há uma rede enorme que ela pode denunciar. Agora, nós temos que nos preocupar com pós-denúncia. O que é que vai ser feito no pós-denúncia? Por exemplo, essa mulher vai para onde com os filhos? Vai ficar eternamente no abrigo da prefeitura? O que é que ela vai aprender de modo a livrá-la da dependência econômica, que muitas vezes a escraviza, não é? Então, esses são os dois grandes desafios problema social, dessa macropolítica. O problema do feminicídio, né? Exato, da macropolítica do combate à violência contra a mulher. E propriamente do combate à violência contra os filhos. Sim. Como você vê, Otoniel, vamos dizer pela ótica da defensoria, como você vê essa problemática, que é um grave problema na sociedade? Veja, claro, esse problema, né, da violência contra a mulher é um problema que deve ser sim enfrentado. Nós estamos vendo a nível de Estado e a nível do Poder Judiciário um aumento crescente na tutela jurisdicional e policial estatal a favor da proteção da mulher, tudo bem, ok, mas, por outro lado, nós temos que nos preocupar para não superlativizar o punitivismo jurídico, né? O sistema punitivista, para sair punindo a torto e a direito, sem analisar o caso concreto. É uma coisa que me preocupa. E preocupa também os advogados criminalistas, né? Tá certo? Vamos proteger a mulher. Ok, tem que ter toda a proteção. Mas nós temos que analisar o caso concreto. Obviamente, veja, sou totalmente a favor dessa questão da defesa contra a mulher, mas estou só analisando para que a gente tenha um outro lado também, para não aumentar o sistema punitivista do Poder Judiciário. Mas às vezes, Otoniel, desembargador, a mulher busca uma medida restritiva, protetiva, consegue essa medida e o agressor não respeita a medida, descumpre, às vezes demora muito para tomar essa medida e ela vem a ser vítima de um feminicídio, porque o Estado juiz demorou a conceder essa medida. Os casos são hoje que registram essa sua queixa, sua satisfação, são poucos. A Patrulha Maria da Penha tem feito um trabalho espetacular, extremamente atuante, extremamente atenta, enfim, está presente na fiscalização da aplicação das medidas protetivas. Inclusive, nós estamos espalhando a patrulha pelo Estado. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos conveniando com as prefeituras e transformando as guardas municipais em patrulhas Maria da Penha. Né? Isso é importante. Isso dando treinamento para os guardas, não é? Então já há isso em Delmiro, já há isso em Campo Alegre, não é? Então nós estamos semeando, né? Criando uma rede ainda maior de proteção. Agora, aqui a culaça, isso não tem, escapa, entende? Escapa, infelizmente escapa. Verdade. Por duas razões, seja porque a mulher tem receio, as complexidades, inclusive, da vida humana. E seja existe, porque claro. o agressor, ele fica num nível tal de loucura que a loucura vence o medo. Vamos sim. Trazer, Cícero, uma situação concreta que aconteceu na última semana aqui em Alagoas, para a discussão do desembargador Tutimés, do Otoniel Pinheiro, defensor público. Existe aquela máxima, né, que decisão judicial se cumpre. E recentemente o magistrado proibiu manifestações em frente à empresa Braskem, a empresa que causou grandes danos no Pinheiro e demais bairros aqui de Maceió. Queria saber do desembargador, do Otoniel, essa postura do magistrado e decisão judicial se descumpre? Deixa eu fazer esse aspas aí. Eu vi muito na imprensa isso, que o juiz, que foi o doutor Afrânio, ele tinha proibido as manifestações. Não foi assim. O juiz, ele proibiu que
as pessoas ocupassem a Braskem e obstruíssem a porta de entrada. Para trabalhadores não adentrarem. Isso, essa foi a decisão. Se eles quiserem realizar manifestações na porta da Braskem, está tudo ok. Pode acontecer. Inclusive, alguns veículos de imprensa noticiaram isso de maneira correta. Outros não entenderam, não leram a decisão. Mas pelo que a gente sabe, Otoniel, está havendo perseguição, né, a quem tem enfrentado a Braskem, inclusive pastor, padre, estão sendo alvos, né, de ações judiciais. Infelizmente, aí sim, infelizmente... Ações criminais da empresa, para quem estiveram se manifestando. Reflexos do poder econômico. Isso como o senhor vê, desembargador, essa questão da Braskem? Um problema que não resolve nunca. Não, veja, eu tomei... Inclusive o senhor tomou decisões em relação à Braskem. Num determinado momento desse conflito, eu tomei a frente, né? Então, o que é que houve? Eu sentei com moradores, sentei com a Braskem, né? Tentei conduzir a um grande acordo. E até um determinado momento eu percebi que ia e vinha divulgado e a conversa talvez não surtisse o efeito desejado, né? Foi quando a gente descobriu que tinha 2 bilhões e 600 milhões, salvo engano, para serem distribuídos entre os acionistas da Braskem a título de dividendos, ou seja, a título de lucro. E não me pareceu razoável que esse dinheiro fosse distribuído, né? Então, nós tomamos essa decisão de bloquear o dinheiro, que foi o maior bloqueio da história judiciária de Alagoas. Quando nós bloqueamos o dinheiro, a Braskem aí se chegou para conversar, enfim, não é? E a gente pôde começar a construir, né, um grande acordo. Por quê? Por 2 razões. Logo depois, o processo passou para a Justiça Federal, saiu da óptica da Justiça Estadual. E também, logo depois, o ministro João Noronha, do STJ, ele desbloqueou o dinheiro, né? De alguma forma, enfraquecendo um pouco a luta dos moradores. Mas veja, o que é que hoje há no cenário? E aí tem que ser absolutamente sincero. 90%, os dados que eu tenho, não me parece que sejam dados mascarados, mas 90% das propostas de acordo têm desaguado em acordo. A gente fala mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, desembargador. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Hoje, paramos o trânsito de Maceió por alguns minutos para lembrar que é preciso tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Mais de 110 mil maceioenses só tomaram a primeira dose. Sem a segunda, a imunização não está completa e o risco de contaminação aumenta. E aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Maceió pode parar de novo. Vacine-se. Tome a segunda dose. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. Como convidado, temos hoje o defensor público e doutor em Direito Constitucional Otoniel Pinheiro. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e professor da Universidade Federal de Alagoas,
desembargador Tutimés Ayran. A gente concluiu o primeiro bloco, desembargador, e só para a gente finalizar esse tema, tem vários outros temas para a gente discutir aqui, a questão do Pinheiro. O senhor falava do grande volume de acordos que foram feitos. Para a gente finalizar, o senhor acha que a coisa está caminhando? Acho que, veja, eu acho que é muito melhor você tentar a via do acordo do que a saída propriamente judiciária. Por razões muito claras, muito óbvias. A saída judiciária de um processo desse vai demandar uma luta de 10 anos ou mais. Então, é uma escolha. É melhor você tentar resolver um problema, ainda que levando um certo prejuízo. É melhor você tentar resolver um problema em 6 meses ou esperar por 10, 15, 20 anos. Claro, mas que a solução, escolha... que a solução possa também contemplar quem está sendo prejudicado. Claro, né? Que sim, todo esforço tem que ser feito. Por exemplo, em relação aos empresários. E não pode a Braskem fazer como ela quer fazer. O acordo pressupõe uma solução negociada. A Defensoria está lá presente, o Ministério Público está lá presente. Ora, há setores específicos cujos interesses precisam ser melhor verificados. Por exemplo, os empresários, o cara que tinha lá a padaria dele, que tinha lá a farmácia dele, que faliu ou deixou de funcionar. As igrejas, Então, veja... Série de atividades eram feitas lá. Essas atividades é preciso que se pague o lucro cessante, que se calcule, que veja. Agora, isso não quer dizer que abandonemos a política da tentativa de acordo. Não, claro. Acho que é uma questão de aprimoramento da via. Ok. De aprimoramento da via. Não é? Ok, desembargador. Mudando um pouco de assunto, no nosso país, cerca de 70% dos encarcerados e condenados pela justiça são pretos, pobres e periféricos. Perguntar não ofende. No Brasil, a justiça serve aos poderosos e condena a pobreza? É isso, desembargador? Olha, a política carcerária no Brasil é uma estupidez. Estupidez completa e absoluta. É só botar no papel. São 700 mil encarcerados, 750 mil encarcerados, a uma média, a um custo médio mensal por cabeça de R$ 2.500. Faça a conta aí. E os encarcerados têm cor e CEP, né? Aí veja, além disso, gasta-se uma fortuna para devolver para a sociedade um produto muito ruim, porque o ambiente carcerário não fertiliza. Não nasce flor no ambiente carcerário. Nasce cacto, nasce espinho. Não é? Sobretudo depois do fenômeno do faccionamento. Não é? Além disso, serve, na grande maioria das vezes, para encarcerar o pobre, o preto e as mulheres. Veja, os presídios femininos estão lotados. Aí você vai lá. Por que tanta mulher presa? Não, pelo envolvimento do marido, do companheiro no tráfico. E aí a mulher se envolve também e acaba presa. A política de combate ao uso e ao tráfico de substâncias entorpecentes, ela é mais uma estupidez. Então, precisa-se, na verdade, de uma grande revolução, que aí eu duvido se o país tem maturidade para isso. Como você vê essa questão, Antoniel? Bom, você que é defensor público, que lida muito com isso. Pergunta interessantíssima. É a chamada criminalização da pobreza. A criminalização da pobreza, ela está historicamente enraizada em nossa sociedade. Está enraizada no poder legislativo, no poder judiciário, na própria mídia, naqueles programas policialescos de TV, né? E, infelizmente, na própria sociedade pobre, né? Quando dá valor a linchamentos midiáticos, sem contraditório e sem ampla defesa. Veja, e também o Poder Judiciário, quando encarcera, quando a gente vê quem é o potencial preso, né? Quando a gente vê quem é as pessoas preferencialmente vítimas da violência policial, é a chamada criminalização da pobreza, que está enraizada historicamente em nossa sociedade. O que poderia ser feito, né? No meu entendimento, a gente só é acostumado a estudar história, aquelas histórias das elites brasileiras, né?
Por que não dar valor à questão da formação histórica do povo brasileiro, estudar Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e outros, né, sociólogos que contam a história da formação do povo brasileiro, a história de violência, a história de exclusão, que construiu a nossa sociedade atual, que construiu a criminalização da pobreza. Ô, Toniel, e sobre o sistema carcerário, na prática, existe alguma solução a médio prazo? Eu não vejo. A solução está na nossa sociedade, né? Se não curar a sociedade como um todo... Mas o Estado, né, não pode eu acho resolver esse problema? Nós temos duas saídas, mas eu acho que a sociedade brasileira, pelo grau de maturidade dela, não a suporta. Quais seriam, desembargador? Duas saídas que eu acho que resolveria. A primeira era o seguinte, era restringir a pena de prisão para crimes realmente violentos ou praticados mediante ameaça. Ou então aqueles crimes cuja potencialidade lesiva é muito extensa. Ponto. Tirou, excetuando esses três, nada seria mais objeto de prisão. Nada. Aí você já resolve meio problema, né? Teria que rever isso tudo. A segunda questão era rever o tratamento que é dado ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. É uma loucura, uma estupidez que não tem tamanho. Os grandes traficantes não são presos. Exato. Então, o que é que eu acho? Qual é o caminho? Eu acho que é o caminho de legalizar. Legalizar tudo. Porque legalizando tudo... agora, não é legalizar tudo assim, a fole, a afogadilho. Como os países... alguns países europeus fazem. Eles legalizam, na prática acabam com a traficância. Por que acabam com a traficância? Porque o traficante só existe porque a mercadoria é proibida. Se a mercadoria deixou de ser proibida, ele perde o sentido de existir. Você tirando o poder do traficante, você já resolve uma parte enorme do problema. Além disso, você disciplina. Isso, olha, você pode usar, agora vai usar, tem lugares específicos que você pode usar, né? Enfim, e eu vou, ao invés de estar gastando fortunas num combate, matando gente, ou sendo morto, há policiais morrendo aos montes, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em campanhas de prevenção e de tratamento. Acabou-se. Você resolveria o problema. Sem hipocrisia, sem falsos moralismos, né? Sem afronta ao Deus ou aos deuses, né? De uma forma absolutamente objetiva. Eu acho que se nós caminhássemos esse caminho com maturidade, com um debate real, sincero, olhando olho no olho, o problema tinha solução. Mas para a gente finalizar essa questão da atuação do judiciário em relação às pessoas mais pobres e a quem tem mais poder, desembargador, de uma forma geral, a justiça serve ao poder? Olha, os homens juízes, eles carregam toda a sua história, sua formação pessoal, não é? E sua concepção ideológica do mundo. Então, na maioria, eu diria que são juízes conservadores. Até porque o juiz não nasce para transformar. Ele não aprende a transformar. A sua função é conservar, porque ele é agente da ordem. Mas, historicamente, então, a justiça no Brasil serve ao poder, né? Sempre serviu e sempre foi assim. A maioria, não tenha dúvida, é só fazer o apanhado histórico, né? Então, por quê? Porque o juiz nasce para conservar, não é para transformar. Ele é agente da ordem posta. Eu acho que o mérito está em fazer com que do limão a gente possa extrair a limonada. E aí o juiz tem que ter uma outra visão, para dentro dos limites da ordem posta, que tem muita injustiça, ele possa transformar de alguma forma a injustiça na melhor justiça. Como então, você vê essa questão, Antoniel? Obviamente é uma faceta da realização do princípio constitucional da igualdade, né? Quais são as soluções da sociedade para se combater o racismo? Então,
o que surgiu, as cotas raciais surgiram nos Estados Unidos, o que surgiu como modo de se combater o racismo estrutural em nosso país, que ele é estrutural, né, foi essa realização das cotas. Então, essas cotas têm por objetivo colocar quem os afrodescendentes, né, em posições superiores na sociedade. Porque os negros não estão em posição superiores na sociedade na proporção de que são na população. Então, essa ideia de cotas é a ideia de elevar socialmente e economicamente os negros para que, ao longo da história, possa se combater o racismo. Mudando um pouco de assunto agora, desembargador, já há algum tempo se discute a interferência do Poder Judiciário na política, o chamado ativismo judicial. Todos nós vimos o que aconteceu com o ex-juiz Sérgio Moro e a turma lá de Curitiba, da Lava Jato. Como o senhor vê essa questão? Existe realmente esse ativismo judicial e ele traz consigo um viés autoritário? Veja, essa é uma questão delicadíssima que nos desafia cotidianamente, não é? Tudo tem desaguado no Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, ele se hiperbolizou, né? Ganhou uma dimensão e uma importância extraordinária, né? De algum modo, em função da omissão dos outros poderes, né? Então, ele é chamado, muitas vezes, por exemplo, cotidianamente, ele é chamado a dar remédio para o cidadão, provocado pela Defensoria Pública. Porque, se não for no judiciário, o cidadão não consegue o remédio. Tá? Então, a intervenção em algumas situações, eu diria que ela é absolutamente importante e benéfica, porque ela força, né, os outros poderes a exercitar exatamente as suas funções para fazer com que as pessoas, sobretudo as pessoas mais pobres, possam ser efetivamente atendidas. Esse ativismo é saudável, absolutamente saudável. E o outro? Agora, há um ativismo que é criminoso. Na esfera penal, né? Porque há um ativismo que criminaliza a atividade política. E esse ativismo que criminaliza a atividade política faz muito mal. Porque... Foi isso que o ex-juiz Sérgio Moro fez? Exato. É um ativismo posto a serviço de interesses ideológicos claros, né? Que coloca o juiz como uma espécie de justiceiro, onde as regras do processo são as regras que ele quer, não é? Há uma manipulação impressionante na produção de provas, não é? De modo que manipula-se a realidade para perseguir, né, determinados agentes políticos. Isso nós vimos agora, as escâncaras, não é? Quando os bastidores mais secretos da famosa Operação Lava Jato vieram à tona, né? Falando sobre essa questão, desembargador, dessa interferência do Poder Judiciário no poder político, existe independência entre os poderes ou isso é uma ficção jurídica? Não, eu acho que tem que existir. Mas existe? Existe, eu acho que em boa medida existe. Cada qual realiza a sua função e tenta realizar bem. Quando não realiza, o poder que pode interferir é o Poder Judiciário. Agora, deve interferir dentro de determinados limites, sobretudo para não correr a tentação de criminalizar a atividade política, porque aonde a atividade política foi criminalizada, em qualquer exemplo da história, pode olhar, a história é testemunha, aonde a atividade política foi criminalizada, as saídas sempre foram profundamente autoritárias, nazifascistas, por exemplo. Sempre causaram danos à democracia. Nazifascistas. O que nós estamos experimentando hoje no Brasil é uma dessas experiências. O presidente e sua concepção de mundo é uma concepção de mundo claramente fascista.
profundamente antidemocrática. Joãozinho. Desembargador Tutimés, vamos ter mais novos 3 desembargadores aqui no Tribunal de Justiça. Na prática, o que isso vai dinamizar o Poder Judiciário alagoano? Porque vai criar, veja, quando nós estávamos na presidência, nós criamos um programa chamado Justiça Efetiva. Que o que foi? Nós pegamos servidores e pagamos para eles hora extra, para que eles produzissem nas suas varas e produzissem também em determinadas varas que estavam assoberbadas. A essa força de trabalho nós fizemos também, somamos alguns advogados, fizemos um processo seletivo. Juntamos as duas e fizemos a justiça efetiva. Resultado disto é que a produção no primeiro grau de jurisdição, ela aumentou muito. Ela aumentou bastante. Alagoas, na pandemia, por exemplo, foi no primeiro levantamento do CNJ, quando o programa estava efervescente. No primeiro levantamento do CNJ, nós ficamos em primeiro lugar na produtividade. Então o senhor acha que existe a necessidade? Aí resultado, o segundo grau, ele está absolutamente assoberbado de processo, porque quando você julga muito embaixo, tem muito recurso para o segundo grau. E aí, eu acho que essas 3 vagas vieram a calhar, porque vai se criar mais uma Câmara civil. Porque a Câmara é composta de 3 desembargadores. Cria-se mais uma Câmara, vai se julgar no segundo grau mais e vai se julgar melhor, com menos aperreio para quem está lá no dia a dia. Desembargador, saindo um pouco dessa questão, a gente está chegando ao final do nosso programa. Queria saber como é que anda o desembargador torcedor de futebol, o alvinegro Tutimés Zairan. Como é que está o coração do desembargador quando o assunto é futebol? Mais Botafogo ou Asa de Arapiraca? Eu não sei se isso é uma pergunta que eu me faço e eu nunca respondi por um detalhe muito simples. Eu nunca assisti um jogo Botafogo e Asa para saber como é que o meu coração ia se comportar, né? Não fica em cima do muro, não é o seu perfil. Eu não sei, sinceramente não sei e espero nem ter essa experiência para um dia desse aí. Joãozinho. Desembargador, para finalizar minha participação, para o ano vai ter a eleição do 5º Constitucional. O senhor chegou ao Tribunal de Justiça através do 5º. O Otoniel pode ser até um participante do 5º, quem sabe. Qual a dica, o que é que você diria para os participantes do 5º Constitucional? Qual a principal característica para ser um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas? Olha, eu acho que para ganhar a eleição do 5º tem que trabalhar muito. Pedir voto. É uma eleição. Passa pelo poder político? Passa, claramente. É uma eleição como outra qualquer. Você vai ter que pedir voto. Gostar de pedir voto. Né? E pedir voto para quem? Você vai pedir voto para os advogados. Né? Naturalmente, no meu caso, eu tive uma vantagem muito grande. E eu acho que explica muito a minha eleição lá na primeira lista dos advogados, em primeiro lugar. Que é a questão do professor. Então, como eu dei aula desde cedo, eu tenho muito aluno espalhado. Né? E como o vínculo que a gente cria em sala de aula é bom, então isso me facilitou muito a minha... Gerou uma corrente positiva. Impulsionou demais. Toniel, para a gente finalizar, a gente está diante aqui de um possível candidato ao 5º Constitucional. Eu queria agradecer desde já a sua participação aqui. Estamos analisando aí essa possibilidade, mas o que a classe da advocacia espera é que seja alçado um desembargador que represente efetivamente os interesses da advocacia, que seja aberto as portas do judiciário à advocacia. O que eu tenho escutado são muitos elogios ao desembargador Tutimés, que esse perfil atende perfeitamente ao que a advocacia espera de um desembargador e principalmente um desembargador que está representando ali o 5º Constitucional da OAB. Ok, desembargador, quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação. Muito bom tê-lo aqui, um bate-papo bacana, descontraído. Valeu. Acho que valeu a pena. Vocês são provocadores jornalísticos da melhor qualidade. E eu fico muito tentado aqui. A gente agradece. E agradece também a sua audiência. A gente chega ao final do programa Ponte e até semana que vem.